Prolabore, talvez isso seja algo que tu imagine ser impossível dentro do teu negócio, mas hoje eu vou te mostrar aqui como tu consegue fazer de maneira simples e rápida dentro da tua operação. Então segue aqui, se tu não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai estar todas as segundas-feiras te entregando um material às 14 horas aqui de como tu ter gestão empresarial de sucesso dentro do teu negócio. Então, quando a gente vai falar de Prolabore, muitas vezes assusta o empresário e é um ponto que me chama bastante atenção, que seria algo simples de resolver, mas muitas empresas têm dificuldade de estar definindo isso. Então, a primeira coisa que eu trago para ti sobre Prolabore Então, o primeiro ponto, cara, para quando a gente está falando de Prolabore, ele basicamente é uma remuneração justa pelo serviço prestado. Então, um Prolabore ele tem que ser um Prolabore fixo. Ele necessariamente tem que ser fixo. Ah, mas o fluxo de caixa da empresa não permite. Cara, a gente vai ter que trabalhar para permitir, para que tenha um fluxo de caixa, um Prolabore fixo dentro da tua empresa, que é direcionado aos donos. Empresa familiar é algo muitas vezes difícil, porque de ser aplicado, não em nível de dificuldade de conseguir, mas porque muitas vezes o empresário não sabe nem quanto que ele gasta no dia a dia. Então você precisa ter uma visão clara de que seria o valor ideal para através do serviço que tu presta, para poder gerar a renda para tua casa. Segregue muito bem casa de empresa. O Prolabore é o salário do dono. Então, quanto que o dono vai ser remunerado para poder fazer esse trabalho que ele desempenha na empresa. Então, o Prolabore ele garante para o sócio que ele vai ter todo mês 5, 10, 8, 30, 50, 100, 200 mil na conta dele para ele pagar as suas despesas da casa, ao fazer o seu controle financeiro da casa. Então, por isso que eu digo que a gente já entra no segundo ponto, que a separação entre finanças pessoais e empresariais ela é crucial, para te poder ter isso bem claro dentro do teu negócio. Então tu precisa segregar. O dinheiro tem que sair da conta PJ, tem que ir para a conta PF e precisa pagar as contas da pessoa física pela conta PF, pelo dinheiro da pessoa física, e lá você faz o controle disso. Um terceiro ponto é se você te fazer esse Prolabore totalmente correto, de acordo com sua folha de pagamento, seu holerite. Então você vai ter isso e vai ter uma base para contribuição previdenciária, se for desse formato. Se não for desse formato, você vê o melhor ponto sobre a questão do Prolabore estar sendo realizado através de Prolabore, sobre distribuição de lucro trimestral ou mensal. Isso aí você vai ver com o seu advogado, seu contador. Mas isso é um dos pontos também para você refletir, é uma boa base para contribuição previdenciária. A melhor cenário para ti é fazer esse Prolabore cheio e depois ter a distribuição anuais, ou não vai fazer um Prolabore diferenciado, mas você tem que saber que o Prolabore é um valor fixo que você tem que retirar mensalmente. A retirada de Prolabore ela contribui sempre para a transparência e conformidade da empresa, né? Então é uma transparência e conformidade legal. Esse é o quarto ponto que a gente traz aqui. E o quinto ponto é o planejamento e controle financeiro. O Prolabore vai facilitar um controle financeiro tanto da empresa quanto da pessoa física. Então você sabe que você tem um valor X por mês para poder assumir responsabilidades na pessoa física. E aí você sabe, o seu fluxo de caixa, o seu financeiro dentro da empresa sabe que todos os meses ela vai precisar passar esses valores para ti. Mas muitas vezes a gente entra em algumas empresas, agora saindo dos 5 pontos aqui, já abrindo uns detalhes que eu sempre gosto de trazer. Cara, mas a minha empresa hoje não tem fluxo de caixa para chegar lá no início do mês e tirar 20 mil de Prolabore e colocar dentro do caixa da casa. Tem que ser picadinho. Cara, então se você não tem 20 mil por semana, você pode fazer 20 mil por mês. Na primeira semana você pode fazer 4 vezes 5, vai dar 20. Então você vai fazer uma retirada de 5 mil por toda sexta-feira. É legal ou não é legal? Vê se não se adequa ao melhor do negócio. Mas segregue. Eu buscaria contigo segregar esse dinheiro entre contas para não ficar pagando conta da casa dentro do CNPJ da empresa, até porque está totalmente errado esse ponto, né? Você precisa ter essa correção urgente mesmo. Então, quando você está trabalhando nesses pontos, quando a gente está falando de Prolabore, você precisa entender que a grana do dono não é a mesma grana da empresa. Então, se você quer fazer um investimento contando que a empresa vai faturar XY e talvez ela não fature. Então você precisa ter essa noção, você precisa deixar caixa, você precisa deixar gordura dentro da tua empresa. E daí
trimestralmente, semestralmente ou anualmente, você distribui lucros da empresa para os sócios. Se você for sócio único, então você vai ter uma distribuição ali, não vai distribuir o valor total, né, do lucro, mas você vai distribuir uma parte do lucro que já tem, o ideal é deixar já pré-fixado dentro desse teu fluxo de caixa. E tem uma literatura que eu acho muito interessante, se tu nunca leu, a gente vai deixar o link aqui embaixo, vou deixar o link da Amazon aqui, ou de algum lugar que tem, eu vou buscar esse link, que ele é o livro Lucro Primeiro. Então ele tem uma visão um pouco diferente do que eu estou te passando aqui, mas é ele falando sobre a questão de a empresa guardar o lucro primeiro antes de fazer o pagamento das despesas. Isso é bem legal, principalmente para quem está trabalhando com prestação de serviço. Lembrando que lucro não é Prolabore é o salário do dono e lucro é a apuração do que a gente teve de lucratividade e o que vai gerar caixa no futuro, provavelmente. Então você precisa ter essas visões para poder fazer um negócio mega claro, mega simples dentro do teu negócio. Então não importa se tu vende produto, serviço, tu é uma indústria, tu precisa ter Prolabore. E é para isso que a gente precisa ter essas visões dentro dessas empresas, principalmente empresas familiares, que provavelmente é o teu cenário aqui. Então se tu não tens isso aplicado ainda, cara, vai lá correndo, começa a aplicar, começa a dividir isso e tu vai ter um resultado maravilhoso dentro do teu negócio. E se tu não se inscrever ainda no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho, que vai dar muito resultado para ti, porque toda segunda-feira às 14 horas você vai ter um material rico para te aplicar dentro do teu negócio.